Vamos então começar com mais um comentário com assinatura, desta feita com Jorge Ferreira, o ex-árbitro, que vai agora trazer-nos o seu habitual comentário com assinatura. Jorge, sei que na semana passada não chegaste a concluir o teu último tema e, porventura, terás que o acabar hoje, sendo que lanço então este comentário com assinatura sobre as eventuais guerras internas existentes no Conselho de Arbitragem. Muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Estádio. Mais uma vez, como sempre, comecei desde os inícios, começo pela palavra obrigado. Um obrigado à Rádio Estádio, por ser uma voz ativa do futebol e do desporto. Aos meus seguidores na minha página do Facebook, comentário com assinatura, que são cada vez mais, toda a gente me ouve. Podem dizer que não, mas sabemos e todos os dias me chega feedback que toda a gente ou segue ou ouve a rádio e tem curiosidade para saber quem é que nós realmente somos e aquilo que realmente nós fazemos em prol do desporto, de um melhor desporto a nível nacional. Zé, começo já por manifestar, e foi uma semana muito triste para mim, por manifestar o meu pesar pelo falecimento de um senhor que eu estimava e adorava, que era o senhor Carlos Santos. Chegamos a jantar muitas vezes juntos na terra natal dele, na qual é a terra natal do meu avô, que é Leiria, que era um delegado da Liga que só olhava e defendia os árbitros, fosse eles qual fosse, e era um homem com um H grande e que sempre pautou pelo profissionalismo e que defendia a classe da arbitragem. O meu bem-aja, e esteja onde estiver, sei que estará a olhar também pela classe dos árbitros. Sobre o tema que não acabei na semana passada, que tem a ver com as guerras internas do Conselho de Arbitragem, eu gostava de falar e referir aqui o assunto Ricardo Duarte. Ricardo Duarte, todos nós sabemos que apenas entrou no Conselho de Arbitragem depois de um clube da Primeira Liga ter vetado o nome dele, o nome de outra pessoa. Então a outra pessoa não foi, ele foi a segunda escolha, e esse clube propôs o nome dele. O senhor Ricardo Duarte é um desconhecido completo da arbitragem e principalmente nunca fez nada pela arbitragem. E sabemos que a pretensão dele é ir para observador internacional, porque depois de ele ter visto que todos os colegas iam para lá, é o que ele também quer ir para observador internacional. Mas para calarem aqui o choro do menino, propuseram ser delegado da UEFA, mas ele não viu com muitos bons olhos aquilo que lhe tinham proposto. Mas, caros ouvintes, não vamos estranhar se esse senhor conseguir ser observador internacional. Já estamos a ver que com esse Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol passa a ser observador internacional toda a gente que integre a própria lista. Aqui a pergunta que se faz é: à custa de quem? Eu deixava aqui já um alerta ao doutor Fernando Gomes para proteger o doutor Nuno Castro, porque senão estes senhores vão fazer derrubar o doutor Nuno Castro. E disso não tenho o mínimo de dúvida, para propor o Ricardo Duarte para o observador internacional. Já conseguiram arrumar com alguns, portanto é só mais um, e então mais um dos que sejam infocáveis, e então é mais um, e vai Ricardo Duarte. Temos aqui outra pessoa de quem eu gostaria de falar, que ia falar na semana passada, que se chama José Ramalho. José Ramalho, há tempos, há uns anos atrás, foi um bom árbitro assistente, não haja dúvidas, andou na equipa do Jorge Sousa. O José Ramalho não é dirigente, mas é apenas assessor do Conselho de Arbitragem, para não dizer só assessor do Dr. Paulo Costa. Mas manda mais que muitos diretores do Conselho de Arbitragem. Este senhor tem acesso a tudo que existe no Conselho de Arbitragem. E é ele que decide praticamente tudo na parte mais importante, que são as decisões dos lances, são as decisões sobre os lances. E o que é que acontece aqui? Acontece que se um árbitro, por exemplo, errar um lance,
estamos a falar do Campeonato Nacional Sénior, se esse lance não fosse descortinado, portanto, passa impune, portanto, passa menos uma situação para a secção de classificações para poder avaliar. Por isso, não estranhamos, e nós não estranhamos nada, porque eu felizmente ou infelizmente já não estranho nada, que só apareçam subidas da malta do Porto, da malta do núcleo do Dr. Paulo Costa. E há casos, muitos casos sobre isto. Por isso é aquilo que eu digo, que eu não estranho mesmo nada, que seja tudo virado para a Associação de Futebol do Porto, para o Conselho de Arbitragem do Porto. Querias falar também de que há, eventualmente, casos graves que têm a ver, eventualmente, com as nomeações e castigos que o Conselho de Disciplina vai impondo. O que é que nos queres falar, então, sobre este tema? Isto é mais uma manifesta falta de vergonha que existe. Se não, vamos ver. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no passado dia 17 de janeiro, castigou os árbitros de futebol de praia. Eu falo sempre de futebol, do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que é só para alertar os nossos ouvintes, é árbitros de futebol de 11, árbitro de futebol de 11 feminino, futebol de praia e futsal. Portanto, o futebol de praia também está incluído neste Conselho de Arbitragem. E então, o Conselho de Arbitragem, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no dia 17 de janeiro, castigou os árbitros de futebol de praia Roberto Tavares, da Associação de Futebol de Lisboa, e Cláudio Bica, da Associação de Futebol de Santarém, pela falsificação do relatório do jogo Porto Mendo-Chelas, disputado a 21 de julho de 2019, a contar para o Campeonato Nacional de Futebol de Praia 2019. Castigos esses que foram os seguintes. Roberto Tavares, condenado a 1 ano de suspensão, mas só iria cumprir 6 meses. Cláudio Bica, condenado a 6 meses de suspensão, mas só iria cumprir 3 meses. Nós agora estamos a imaginar um árbitro da Primeira Liga, o Jorge Sousa ou o Artur Soares Dias, a ser castigados assim, e o que é que esperava o Conselho de Arbitragem, meus amigos? É o afastamento do quadro depois de uma penalização dessa. Isso era o que seria de esperar do Conselho de Arbitragem. E o que é que aconteceu? Portanto, seria esperar que não se nomeasse pelo menos os árbitros para nenhuma competição, pois estamos a falar da situação mais grave, ou da situação gravíssima, que é da falsificação de relatórios. E isto é o que seria de esperar, mas afinal, o que é que fez este Conselho de Arbitragem? Um dos árbitros que tinha levado o castigo por falsificação de relatórios do jogo conseguiu o nomear para um jogo ainda por cima da nossa seleção. Sim, isto é pura verdade. O Conselho de Arbitragem também conseguiu nomear o árbitro C2 da Elite Futsal, Cláudio Bica, outro interveniente no processo, que foi castigado, para o jogo de preparação entre a Seleção Nacional de Futebol de Sal e o Ferreira de Azevedo da 2ª Divisão Nacional de Futebol de Sal no dia 23 de janeiro. E isto é caso para dizer que temos que dar mérito a quem falsifica relatórios e estes em que poderia ser, este sim poderia ser o lema deste Conselho de Arbitragem. Porque, aliás, a mim nada me surpreende. Mas como é que é possível 2 árbitros terem sido condenados pelo Conselho de Disciplina e, mais uma vez, o Conselho de Arbitragem não ouviu aquilo que o Conselho de Disciplina fez? Mais uma vez, não cumpre com aquilo que o Conselho de Disciplina faz. E eu pergunto, o doutor Fernando Gomes vai continuar a pactuar com esse tipo de situações? É que estamos a cerca de 2 meses das eleições e eu continuo a dizer, eu não quero cargo nenhum, mas vai continuar a pactuar com esse tipo de situações, mas vamos mais à frente. Jorge, relativamente a este fim de semana, há alguma coisa que te mereça algum destaque da arbitragem? Sim, este fim de semana eu já coloquei isso na minha página do Facebook, já o disse, mas para que todos os nossos ouvintes fiquem a saber, vou contar mais um episódio negro, que eu chamo um episódio negro do futebol. Rui Oliveira
teve um mau desempenho, toda a gente é unânime, no jogo Porto-Gil Vicente, e todos os comentadores, foi a opinião geral que ele não esteve bem. E o que é que fez este Conselho de Arbitragem? Só o nomeou para VAR para o jogo Benfica-Belenenses. Resultado disso, todos viram, houve ali um lance que não era penalti, e esse senhor não interviu. Mas isto, com maus desempenhos, dá-se jogos. Pode ser outro lema desse Conselho de Arbitragem. Não tens bons desempenhos, não tens jogos. Portanto, Rui Oliveira, que por acaso é o tal árbitro do Porto, que é do núcleo de árbitros do Dr. Paulo Costa. Falando disso aqui, também temos um recorde. Isto aqui é um recorde. A Associação de Futebol do Porto só bate recordes. Rui Costa, que por acaso é irmão do Dr. Paulo Costa, é o árbitro que mais jogos faz durante a semana. E pergunta-se os ouvintes porquê. É fácil. A diária são 180 euros e ainda assim vai amelhando mais dinheiro. Pior do que isto é que recebem uma mensalidade como profissionais e depois recebem uma diária por jogos durante a semana. Então, se eu vou executar o meu trabalho, se eu vou fazer o meu trabalho e não vão pagar as refeições no dia do meu trabalho, a 180 euros, mas isso, por isso é que às vezes os 5 milhões ou 4 milhões e tal não chegam. Mas isto é surreal, mas por um lado é normal com quem manda. Mas temos mais. Já o atual presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol recebia 1000 euros por mês enquanto era presidente da APAF. Mas ele era presidente da APAF e não era Fontelas Gomes, era José Gomes. Todos no seio da arbitragem sabem disso. Vejam em que incongruência de um presidente da APAF receber dinheiro da Federação. Depois fazia tudo o que fazia e por isso a APAF estava excluída aos árbitros distritais. Não queria saber nada, rigorosamente nada de árbitros distritais. Por isso, esse senhor só queria saber árbitros da Liga, ou melhor, árbitros do futebol profissional. Era o que esse senhor queria fazer. Muito bem, Jorge. E isso que nos contas, isso é verdade de todo? Claro que é. Aliás, como tenho vindo a denunciar tudo, denuncio, isto é gravíssimo. Reparem, eu vou-te dar um exemplo. Vejam que era um presidente do Sindicato dos Professores receber do Estado 1000 euros por mês. E sem nunca esse dinheiro passar nesse sindicato, nem entrar nas contas desse sindicato. Quer dizer, a arbitragem, neste momento, vive tempos surreais. E esperamos que tudo isto mude e que as pessoas que utilizam as instituições para ganhar dinheiro, que deixem para quem efetivamente trabalha. Caros ouvintes, falamos claramente de Fontelas Gomes, que recebia 1000 euros por mês da Federação Portuguesa de Futebol, enquanto era presidente da APAF, e com o objetivo de saber o que é que se passava no dia da arbitragem, veio para com isso ir para a Federação Portuguesa de Futebol. Claro que isto tudo aconteceu. Vítor Pereira foi encurralado e depois apareceu agora Fontelas Gomes, que antigamente era José Gomes, que nunca fez nada pela arbitragem. Então pode-se depreender, Jorge, que é por isso que as eleições tiveram mais gente a votar, é isso? Claro, sim, isto também, essas eleições foi um forrobodó, como eu costumo chamar. Vejam só isto, quem nunca fez nada pela arbitragem, logo os árbitros não se reviam nisso. Não estranhamos que, segundo os números da APAF, e que para a mesma eleição tenham votado mais do triplo dos associados. Isto é a minha opinião, acho que esta direção da APAF tem feito um bom trabalho de base, ao contrário daquilo que o Fontelas Gomes tinha feito. Um ilustre desconhecido para o seio da arbitragem nacional, distrital. Portanto, acho que, e acho que o trabalho que a APAF está a fazer, acho que é um bom trabalho, mas começou aquele trabalho que era necessário fazer, que é o trabalho de base. E acho que é aí que vai dar frutos a arbitragem portuguesa, se os deixarem, claro.
Muito bem, Jorge, já que estavas a falar, estes momentos conturbados, também queres falar sobre as eleições para delegados da Federação Portuguesa de Futebol, é isso? Sim, da Assembleia Geral. Sim. Muito bem. É mais um episódio triste da nossa arbitragem. Mais um. Aliás, conforme tem estado a nossa arbitragem, conforme já dissemos a semana passada. Vou dar aqui um exemplo. Na semana passada eu tinha dito que eram 13 delegados candidatos portanto, para árbitro, para votar para árbitro da Distrital. E então, para ser delegados da Distrital. E então havia 13 para 2. Jorge Oliveira era um deles. Depois de ter reconhecido cerca de 100 assinaturas, viu alguns árbitros que assinaram a candidatura dele a ser ameaçados. Aqueles que assinaram, alguns que assinaram a candidatura dele, foram ameaçados por diretores do Conselho de Arbitragem. Isto é gravíssimo. Para retirar a assinatura, pois era a única forma que o Jorge Oliveira achou, está certo, e sabíamos que ele ganhava as eleições, e o Jorge Oliveira, com grande categoria, não quis sujeitar os árbitros a esta condição ditatorial e para zelar pelo bom nome da arbitragem e pela Federação decidiu retirar a candidatura. Vejamos ao que chegou o Conselho de Arbitragem que, através de alguns elementos desse Conselho de Arbitragem, consegue ameaçar árbitros porque que foram votar ou porque que iam votar, porque que assinaram uma candidatura. Nós já não estamos num país livre. Isto é mesmo muito grave. Isto é uma ditadura autêntica. Digo, é certo que ganhava o Jorge Oliveira e vejam que Adão Azevedo, um ilustre conhecido do Porto, mas que é do núcleo do Dr. Paulo Costa, teve apenas 44% dos votos quando não havia mais lista nenhuma. Vejam o ridículo desta votação. Naturalmente, os árbitros, penso eu, que não devem estar com ele. Mas falando na votação, tivemos 2 candidatos que tiveram mais do que, por exemplo, um nome muito conhecido, que é o Artur Soares Dias, que, por exemplo, abdicou em 2016, e sabemos que o Artur, que é vedeta nacional, o Artur abdicou em 2016 após estas mesmas eleições para colocar lá o Fontelas Gomes. E agora voltou novamente a candidatar-se. Vamos lá ver o que é que ele poderá fazer agora, se vai passar para os seus suplentes. Temos árbitros que são mandados fazer isso só para votarem depois aonde? É no Fontelas Gomes e no Paulo Costa. Mas, voltando ao que disse, e sobre quem tem mais votos, seguiu em primeiro lugar Luís Braz, que alcançou 95,6% dos votos. Para quem não sabe, Luís Braz é um vice-presidente da APAF, mas que começou como vogal. Entretanto, saiu um ou 2 elementos e ele subiu para vice-presidente. Mas o seu trabalho mereceu e merece a confiança subir de posto. E aqui mostrou que a arbitragem está claramente com ele. Além disso, Luís Braz, só um exemplo, foi presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Guarda e atualmente é árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto. A seguir, tivemos o Paulo Teixeira com 92,6%, uma figura incontornável do futsal, que fez a sua carreira com Francisco Parrinha, um dos melhores árbitros de futsal que Portugal teve. Atualmente é diretor da APAF, um valor certo de futsal, e que tem sido colocado de parte, pois o senhor engenheiro João Rocha quer fazer o que quer, aliás, como já anteriormente dissemos, e não vamos estar a bater na mesma tecla. Depois é que vem o Artur com 92%. Sendo certo que é um dos melhores árbitros portugueses, não fica nada bem. Na minha opinião, andar-se a meter em dirigirmos quando está no ativo e depois tivemos 8% de árbitros que não votaram nele. Mas mesmo assim, mesmo sendo candidato único. Portanto, não ter 8 candidatos já é uma obra. Mas eu deixo aqui outro problema no ar. Nós temos um suplente
também é o Nuno Manso, que é suplente do Adão Azevedo, tinha que ser colocado lá pelo Dr. Paulo Costa, e por isso é que existe cada vez mais guerras aqui no Conselho de Arbitragem, e mais, principalmente nos árbitros, entre eles, porque não se revê nesse tipo de situações. Não conseguiram deixar ser livres. E assim está a nossa arbitragem com pagamentos de favores, pois todos sabem que isto foi a mãe de um Conselho de Arbitragem, como sucedeu em 2016. Muito bem, Jorge, vamos para outra questão então. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, pelos vistos, comunicou as nomeações dos campeonatos não profissionais com uma semana de antecedência. O que é que tens a dizer sobre isto então? Isto é gritante, eu ri-me mesmo, ri-me porque eu já não sei, não sei o que é dizer mais sobre isto. Pois é, caros ouvintes, se eu pensei que já este Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol era mau, conseguem publicar as nomeações dos árbitros para o Campeonato de Portugal deste fim de semana que passou e do próximo. Quer dizer, eu já sei quem é o árbitro que vai fazer o jogo. Agora, eu penso e espero bem que seja alterada alguma coisa. Porque já se sabe, árbitro, quem vai fazer, por exemplo, vou dar aqui o jogo, que é um jogo da jornada, que é uns jogos da jornada, são todos, mas um que é o primeiro que o segundo, que é o Vizela Fafo, e já se sabe quem é o árbitro, ou já sabia quem era o árbitro. Quer dizer, isto anda tudo maluco. E o doutor Fernando Gomes, de certeza que não deve saber dessas coisas. Então, quer dizer, houve uma altura que despediram um funcionário à conta de enviar um e-mail errado, e agora, com umas situações destas, quer dizer, não toma responsabilidade de quem fez isto. Alguém tem que ser chamado à pedra. Então, nas competições profissionais, escondem-se as nomeações, revelando-as a conta-gotas nos dias de jogo. Motivo: suposta proteção dos árbitros. Hoje, ou na quinta-feira passada, fomos brindados com 8 dias de antecedência com a nomeação dos árbitros C2. Ainda nem sequer os árbitros foram informados. É gritante mesmo, Zé. Tanta falta de competência no setor da arbitragem. É que faltam argumentos para caracterizar esses dirigentes. E é que eu nem vou. Eu tenho que dizer quem é o responsável pela secção não profissional. E eu acho que toda a gente já vai estar a passar por mim na rua que já me vai chamar Dr. Paulo Costa. É que é mesmo ele, é o Dr. Paulo Costa, é o responsável pela secção da não profissional. Não profissional é o senhor Dr. Paulo Costa. Nós ainda na terça-feira passada, e é que isto está-se a tornar uma situação um pouco complicada, é que as pessoas já estão a tirar a credibilidade, já não estão a dar a credibilidade a quem quer que seja na arbitragem. No domingo, creio eu, o presidente do Sporting, o Dr. Varandas, estava a falar, a dizer de situações, a falar, a tocar na ferida, e que é preciso fazer barulho. Então, que se faça barulho no sítio certo. Quer ele, quer seja quem for, que vejam as irregularidades, ou que ouça, por exemplo, a Rádio Estádio, à terça-feira com comentários, e veja precisamente o que é que se passa no estádio, como é o estado do futebol português. E o futebol português e o Conselho de Arbitragem. E porque isto é um tema, caros ouvintes, porque é um tema que traduz a forma de atuar desse Conselho de Arbitragem, e quero-vos dizer que a nossa rádio está a ser pressionada para deixarem de transmitir o meu espaço, pois eu estou a incomodar muita gente e gente com poder. E eu repetindo-me, Zé, quero que vos diga a todos, e sei que a Federação Portuguesa de Futebol me está a ouvir, e eu vou tornar a repetir, que é para que creio que também já está a chegar o tempo final. Eu, Jorge Ferreira, nunca me vou calar e direi sempre a verdade que tanto vocês querem que se esconda. Caros ouvintes, já algum de vocês ouviu algum desmentido às notícias
que trago semana após semana é que eu só trago as verdades. Não ouviram, nem vou ouvir, porque eu sei que não. E sabem porquê? Porque tudo o que eu digo é mais pura das verdades e as verdades incomodam muito, muito mais. Por isso, não conseguem desmentir-me e tentar que eu não falo. Mas, independentemente do futuro, eu não me calarei. Seja aqui, seja na minha página pessoal, que vos irei transmitir toda a verdade. E isto doa a quem doer. E agora, a cerca de 2 meses das possíveis eleições, meus senhores, e falo para toda a estrutura, seja do Conselho de Arbitragem, seja dos clubes, sejam os árbitros, tenham cuidado. Um bem-aja a todos, Zé. Obrigado. Muito obrigado. Foi então o comentário com assinatura da responsabilidade do Jorge Ferreira, ex-árbitro de futebol, que comenta na Rádio Estádio. Um abraço.